Eu estava trancada no banheiro da escola no meio do expediente olhando a tela do meu celular. Não era rede social, não era site de fofoca. Era a câmera de segurança da minha própria casa. E na tela, eu vi uma mulher saindo do meu banheiro gritando. Gritando de um jeito que eu nunca vi ninguém gritar. Meu marido apareceu na tela sem entender nada. E eu ali, no banheiro da escola, com o celular na mão, chorando. Mas não de tristeza. Chorando de rir. Mas deixa eu voltar um pouco e contar como tudo começou. Porque ninguém planeja esse tipo de confusão à toa. Essa é uma história original do canal Quando as Máscaras Caem. Meu nome é Laura. Tenho 30 anos e sou professora de educação infantil numa escola no interior de São Paulo. Passo o dia inteiro no meio de crianças de 5 anos. Limpo o nariz, amarro tênis, separo briga por causa de giz de cera. Explico pela milésima vez que massinha não é comida. É um trabalho que exige muita paciência. E eu tenho de sobra. Aliás, deve ser por isso que aguentei ser casada com uma criança de 29 anos durante tanto tempo. A criança em questão se chama Mário. Conheci o Mário por amigos em comum. Ele apareceu numa festa. Ficamos conversando a noite inteira e eu gostei do jeitão dele. Simples, engraçado, meio desligado. Daqueles caras que não sabem mentir porque a cara entrega tudo. Ou pelo menos era o que eu achava. O Mário é promotor de vendas de uma distribuidora de alimentos. O trabalho dele é sair de manhã cedinho com a van da empresa e passar o dia visitando mercadinhos, padarias e lojas da região. Repõe produto na prateleira, tira pedido, confere estoque. Passa o dia inteiro na rua. Chega em casa no final da tarde cansado, suado e com fome. 2 anos depois, a gente decidiu morar junto. Sem casamento, sem festa, sem aliança. Só juntou as escovas de dente e foi isso. Achamos uma casinha de aluguel simples e bonitinha. Mas na hora de assinar o contrato, o dono do imóvel pediu comprovante de renda. Eu tinha acabado de entrar numa escola particular. Estava há menos de 2 semanas, ainda em estágio probatório. O corretor disse que não servia. Então, o aluguel ficou só no nome do Mário, que já tinha mais de 3 anos de carteira assinada na distribuidora. Ele assinou e dividíamos o aluguel e as despesas meio a meio. O Mário trabalhava na distribuidora havia um tempo quando mudaram a rota dele. Ele ganhou uma parceira nova para trabalhar junto nas visitas externas. O nome dela era Michele. A Michele é super gente boa. Ele falou num dia qualquer, jogado no sofá depois do trabalho. A gente se dá bem, o serviço rende mais em dupla. Eu nem pensei em nada. Colega de trabalho. Normal. Um fim de semana, a gente fez um churrasco em casa e o Mário chamou alguns colegas da distribuidora. Veio 4 colegas homens e veio a Michele com o marido. O marido dela se chamava Jonas, um cara tímido e bem quieto. Chegou na festa, cumprimentou todo mundo gentilmente e se sentou num canto. Ficou a festa inteira no celular ou olhando pro nada. Eu tentei puxar assunto umas 2 vezes e ele respondia com frases de no máximo 2 palavras. Legal. Tudo bem. A Michele, por outro lado, era o oposto. Chegou falante, elogiando, sorrindo. Me abraçou como se a gente fosse amiga de infância. Ai, Laura, que casa linda! Tudo arrumadinho, que capricho que você tem! Elogiou a sala, elogiou a cozinha, elogiou as plantinhas da varanda. Sentou-se do meu lado e não desgrudou. Quando provou a maionese, fez aquela cara de quem encontrou Deus. Essa é a melhor maionese que eu já comi na minha vida. Pelo amor de Deus, me dá essa receita. Eu dei. Claro que dei. E a receita não tinha nada demais. Apenas o básico. Batata, cenoura, vagem, ovo, picles, uva passa, maçã verde, milho, ervilha, cheiro verde, chimichurri e maionese. Só isso. Aí ela olhou pro meu cabelo. E eu juro que os olhos dela brilharam. Laura, menina, seu cabelo é maravilhoso. Que brilho é esse? O que você usa? Eu tenho um xodó com o meu cabelo. Meu cabelo é escuro, comprido, com muito brilho. Parece propaganda de shampoo. Não é obra de salão caro. É obra de um shampoo específico para cabelos pretos que eu compro a cada 2, 3 meses. Não é barato. Custa o equivalente a 10 shampoos normais. Por isso, uso só 2 vezes por semana para economizar. E mesmo assim o resultado é absurdo. Meu cabelo é o meu orgulho. Contei tudo para ela. Marca, preço, que era para cabelos escuros, que eu usava com moderação porque o frasco custava caro. Ela arregalou os olhos. Ai, eu queria ter um cabelo assim. O meu é tão opaco, tão sem vida. Que inveja. E olha, ela até tinha um cabelo bonito. Escuro e liso como o meu, só que mais comprido. Mas era um cabelo que pedia socorro. Ressecado, sem brilho, com as pontas destruídas. Parecia que ela lavava com sabonete em barra. E o tempo todo, o marido dela ali no canto, quieto.
Até que a Michelle resolveu incluir ele na conversa do jeito dela. Fala alguma coisa, Jonas. Parece que eu trouxe um poste pro churrasco. Todo mundo riu, menos o Jonas, que deu um sorriso amarelo e voltou a olhar pro celular. A Michelle não parou. Ele é assim mesmo, gente. Parece que engoliu a língua. Não sei como eu me casei com esse homem. Os opostos se atraem, né? Eu senti pena do Jonas, mas relevei. Afinal, era marido dela. Se ele não se importava, quem era eu para me meter? Os churrascos viraram frequentes. Todo mês o pessoal da distribuidora aparecia lá em casa, e a Michelle era figurinha carimbada. Sempre a primeira a chegar e a última a ir embora. E sempre com o Jonas a tiracolo, quieto no cantinho, sendo zoado pela mulher na frente de todo mundo. A Michelle me pedia receita de tudo. Antepasto de berinjela, brigadeiro de colher, frango desfiado. Tudo que eu fazia, ela queria saber como. Laura, que delícia! Me ensina? E eu ensinava. Porque era isso que amigas faziam, né? Pelo menos era o que eu achava que a gente era. Num desses churrascos, reparei que o cabelo da Michelle estava diferente. Mais sedoso, mais hidratado. As pontas, que antes pareciam palha, estavam recuperadas. Elogiei na hora. Michelle, seu cabelo está ótimo! O que você fez? Ela sorriu toda orgulhosa. Comprei aquele shampoo que você indicou. Amei, Laura. Meu cabelo nunca ficou assim antes. Fiquei feliz por ela. O cabelo realmente estava maravilhoso. A gente se falava por WhatsApp no dia a dia. Ela mandava meme, eu mandava áudio. Ela comentava coisas da empresa. Nada profundo, nada íntimo. Conversa de amigas. Normal. Até que comecei a perceber coisas estranhas em casa. Eu tinha comprado um frasco novo do meu shampoo caro. Não fazia nem 2 semanas. E quando fui usar, olhei pro frasco e já está na metade? Impossível. Eu uso uma quantidade pequena por lavagem. Esse frasco durava pelo menos uns 2 meses. Mário, você está usando o meu shampoo preto? Ele estava jogado no sofá, olhando o celular. Claro que não, Laura. Eu nem tenho cabelo. Fazia sentido. Mário raspava o cabelo a cada 2 semanas. O shampoo dele durava quase 1 ano. Às vezes ele nem usava shampoo. Lavava a cabeça com sabonete mesmo e saía feliz da vida. Então não era ele. Resolvi tirar a prova. Antes de sair para a escola, usei o shampoo normalmente, e depois fiz uma marquinha discreta com caneta no frasco, na linha exata do nível. Se eu estava ficando louca, pelo menos ia ter certeza. Voltei do trabalho no final da tarde. Fui direto pro banheiro, olhei o frasco. O nível estava uns 3 centímetros abaixo da marca. Visivelmente. Mas eu estava na escola o dia inteiro. E o Mário estava na rua trabalhando o dia inteiro. Então quem estava usando o meu shampoo? Comecei a reparar em outras coisas. A toalha do Mário. Toda vez que eu chegava do trabalho, a toalha dele estava úmida. Molhada mesmo. Como se tivesse sido usada há pouco tempo. Mas a gente tomava banho de manhã, os dois. Mais ou menos no mesmo horário. A minha toalha, quando eu chegava à tarde, já estava seca. A dele não. Mário, por que a sua toalha está sempre molhada quando eu chego? Ele nem tirou o olho da televisão. Sei lá, Laura. Devo molhar mais a toalha que você. Ou ela demora mais para secar. Vai ver, é o tecido. O tecido. As toalhas eram do mesmo jogo. Mesmo tecido, mesmo tamanho, compradas no mesmo dia. Mas segundo o Mário, a dele tinha uma deficiência de secagem que a minha não tinha. Achei a explicação ridícula, mas não disse nada. E aí veio o celular. Mário nunca foi de ficar grudado no telefone. Ele era daqueles que esquecia o celular carregando na tomada da cozinha e só ia buscar 2 horas depois. Às vezes eu ligava pro número dele de dentro de casa mesmo, para ele achar o aparelho pelo toque. Mas de 2 meses pra cá, o homem parecia que tinha colado o celular na mão com o Super Bonder. Entrava no banheiro com o celular, ia buscar água de madrugada e levava o celular junto, e quando chegava a notificação, virava o corpo inteiro pro lado oposto ao meu para responder. Feito criança escondendo prova com nota baixa. Às vezes eu passava por ele e o via sorrindo pra tela. Aquele sorrisinho. Daqueles que não são pra algo que viu e achou engraçado. São pra uma pessoa. Quando eu me aproximava, ele mudava de tela rapidinho e fingia que estava vendo o resultado de futebol. Shampoo sumindo. Toalha molhada. Celular escondido. As peças estavam se montando sozinhas na minha cabeça e eu não queria ver a imagem que se formava. Mas eu sou professora de educação infantil. Eu passo o dia observando criança. Eu sei quando uma criança está mentindo ou escondendo algo.
E o Mário estava com a mesma cara do aluno que jura que não comeu a massinha, mas está com a boca verde. Numa sexta-feira, fiz o jantar favorito dele: lasanha ao molho branco. Comprei um vinho que eu sabia que ele gostava. Mário comeu, bebeu, repetiu o vinho, tomou mais uma taça, depois outra, bebeu quase a garrafa inteira. Ficou naquele estado entre feliz e sonolento. Sentou-se no sofá para assistir ao jogo e em 20 minutos estava roncando, de boca aberta, babando no braço do sofá. Esperei mais uns 10 minutos. Fui até o sofá. Peguei a mão dele com cuidado, encostei o dedo indicador no sensor do celular. Desbloqueou. Abriu o WhatsApp. Não precisei procurar muito. A conversa estava ali, no topo. O nome do contato era Mi. E o mundo desabou. Mensagens de todo tipo. Fotos, nudes, áudios. Ele pedia, ela mandava. Ele marcava o dia, ela topava. Amanhã 10 horas a gente vem pra casa. Depois você toma um banho lá e usa o shampoo dela que eu sei que você gosta. Combinado. Em outra conversa, ela tentando recuar. Mário, acho melhor a gente parar com isso. Se alguém descobrir, vai dar ruim. Ninguém vai descobrir. Pode ficar tranquila. Desci mais na conversa. Achei uma mensagem dele. Ela me perguntou sobre o shampoo. Você precisa usar menos, senão ela vai perceber. E a resposta dela: compra um igual pra mim então. Assim a Laura não percebe que está sumindo. Você é louca. Eu não pago nem 10 reais em shampoo pra mim. Imagina shampoo de 150 reais pros outros. Pronto. Estava tudo ali. O shampoo sumindo. A toalha molhada. Tudo. A Michelle vinha pra minha casa no horário de trabalho, ia pra cama com ele e depois tomava banho no meu banheiro. Com o meu shampoo. E saía de lá cheirosa, com o cabelo brilhando, agradecendo a dica do shampoo na minha cara nos churrascos enquanto eu sorria e elogiava. Eu quis gritar, quis acordar o Mário na porrada. Quis ligar pra Michelle e xingar ela até cansar. Quis chorar. Quis vomitar. Tudo ao mesmo tempo. Mas não fiz nada disso. Porque naquele momento, uma calma estranha tomou conta de mim. Tipo aquela calmaria antes de temporal. Sabe? Quando o vento para, os passarinhos somem e o céu fica com aquela cor esquisita. Era isso. Eu estava naquela cor esquisita. E quem me conhece sabe que quando eu fico quieta assim, é porque o estrago vai ser grande. Coloquei o celular de volta na mão do Mário, que nem se mexeu. Fui pro quarto, deitei e fiquei pensando a noite inteira. Não dormi um minuto, mas não chorei também. Eu estava ocupada demais planejando. No dia seguinte, agi como se nada tivesse acontecido. Bom dia, amor. Tem café na mesa. Bom trabalho. Beijo na porta. A atriz que existe dentro de toda mulher traída acordou naquele dia, e eu merecia um Oscar. Na hora do meu almoço, em vez de ir pro refeitório, saí da escola e fui até uma galeria que ficava a 2 quadras. Tinha uma lojinha de eletrônicos no fundo que vendia de tudo. Comprei um kit com 3 minicâmeras. Transmitiam em tempo real pro aplicativo no celular. O vendedor ainda perguntou se era para monitorar pet. Eu sorri e disse que sim. Era para monitorar um cachorro e uma cadela. Na saída da galeria, passei numa farmácia e comprei algumas coisinhas. Guardei tudo na bolsa e voltei para a escola. No final da tarde, cheguei em casa. Esperei o Mário dormir e instalei as câmeras. Uma na sala, com um ângulo para a porta de entrada e o corredor. Uma no corredor, pegando a porta do quarto. E uma perto do banheiro, pegando a entrada. Testei do celular. Imagem perfeita. Com data e horário no canto da tela. Mas meu plano não era apenas esse. Lembra que eu passei na farmácia? Comprei um shampoo baratinho, da mesma cor do meu caro, só que custava 1/10 do preço. E comprei um vidrinho de violeta genciana. Pra quem não sabe, violeta genciana é aquele líquido roxo escuro que se usa pra sapinho de bebê, fungos, essas coisas. Custa baratinho. 2, 3 reais. Mas o poder de destruição dessa coisinha é absurdo. Basta pingar num pano branco e o roxo não sai nunca mais. Na pele fica dias. No cabelo, semanas. Quanto mais você esfrega pra tirar, mais espalha. É o capeta em forma líquida. Eu trabalho com criança pequena. Já vi violeta genciana em ação. Já vi mãe chegar com o filho com a boca roxa de sapinho e o menino parecendo que chupou uma canetinha roxa. Eu sabia exatamente o estrago que aquilo fazia. Fui pro banheiro. Peguei um frasco vazio do meu shampoo caro que eu tinha guardado. Adicionei o shampoo barato escuro que eu tinha comprado na farmácia e esvaziei o pote inteiro de violeta genciana. Misturei bem. O shampoo já era escuro. A violeta genciana é escura. A mistura ficou praticamente da mesma cor. Impossível perceber a diferença.
Mesmo se a pessoa colocasse na mão, ia parecer o shampoo normal. Só que na hora de espalhar no cabelo e na pele, o roxo ia grudar como tatuagem. Coloquei o frasco no lugar, arrumei tudo no banheiro como estava, e fui dormir com a consciência tranquila. No dia seguinte, acordei antes do despertador. Fiz café, coloquei a mesa, tudo normal. Quando o Mário saiu, me deu aquele beijinho automático na testa e disse: "Até mais tarde, amor", com aquele sorriso falso que eu agora reconhecia de longe. Eu olhei para ele e senti uma satisfação que quase me assustou. Ele ia ter um dia inesquecível, e não fazia a menor ideia. Fui para a escola e tentei dar aula normalmente. Às 10h20 da manhã, meu celular vibrou no bolso. Notificação de movimento. Meu coração disparou. Olhei para os meus alunos, olhei para a ajudante de sala e falei o mais natural que consegui. "Flávia, cuida da turma um minutinho para mim? É uma emergência de família." Ela acenou que sim, e eu saí da sala andando rápido. Entrei no banheiro da escola, tranquei a porta e abri o aplicativo com a mão tremendo. Meu coração estava a mil. Eu estava ansiosa, tipo criança esperando o Papai Noel, só que o presente seria bem melhor. Quando a imagem carregou, lá estavam os dois. Na minha sala se beijando. A Michelle com a bolsa jogada no chão, o Mário com a mão na cintura dela. Assistir aquilo doeu? Claro que doeu. Aquele era o homem que dormia do meu lado toda noite, que eu fazia café toda manhã, que eu cuidava quando ficava gripado. E aquela era a mulher que sentava na minha mesa, comia a minha comida, me abraçava nos churrascos e me chamava de amiga. Ver os dois juntos na minha casa, na minha sala, doeu como um soco no estômago. Os dois se levantaram e foram pro quarto. 3 minutos depois. Sim, 3 minutos depois. A Michelle já estava saindo do quarto e indo pro banheiro. 3 minutos. Eu já sabia que o Mário não era nenhum maratonista do amor. Mas quem trai o marido por um homem que não durava nem o tempo direito do miojo ficar pronto? Acho que o verdadeiro interesse da Michelle não era no Mário. Era no meu shampoo. O banho de Michelle durou mais tempo que a bimbada. 10 minutos depois, um grito. Um grito agudo, esganiçado, que eu jurava que ia quebrar a câmera. A porta do banheiro escancarou. E saiu a Michelle. Roxa. Completamente roxa. Cabelo escorrendo tintura roxa. Rosto roxo. Testa roxa. Orelhas roxas. Pescoço roxo. Ombros roxos. Mãos roxas. A toalha enrolada no corpo, que antes era bege, agora parecia ter sido mergulhada em suco de uva. Ela estava gritando, esfregando o rosto com as mãos, o que só espalhava mais. Parecia um Minion roxo. Aquele bichinho do meu malvado favorito que sai correndo e grunhindo sem rumo. Era a Michelle. Só que pior, porque o Minion pelo menos é engraçadinho. Mário, o que aconteceu comigo?" Mário correu pro banheiro assustado. Quando viu a Michelle, arregalou os olhos e deu um passo para trás. "O que diabos aconteceu com você?" "Eu não sei, Mário. Acho que foi o shampoo. Tem alguma coisa no shampoo." "Para de andar pela casa. Você tá manchando o chão inteiro de roxo. Volta pro banheiro." "Eu não vou voltar para aquele banheiro. Foi lá que eu fiquei assim." "Michelle, pelo amor de Deus, olha o rejunte. Tá tudo roxo. A Laura vai perguntar o que aconteceu e o que eu vou falar. Entra debaixo do chuveiro e se esfrega. 1 hora isso sai." Ele estava mais preocupado com as manchas na casa do que com a mulher roxa na frente dele. Prioridades. A câmera só pegava a porta do banheiro, então eu não via mais os dois, mas ouvia tudo. "Esfrega mais forte, Michelle." "Eu tô esfregando. Só espalha mais. Usa o sabonete." "Já usei. Não sai, Mário." "Calma, vai sair." "Calma! Olha a minha cara! Eu pareço uma uva!" Silêncio por uns segundos. Depois a Michelle, com a voz chorosa. "Tenho quase certeza que a Laura descobriu sobre nós, Mário." "Para com isso, Michelle. Você está viajando. Se a Laura tivesse descoberto, ela tinha falado comigo na hora. Você conhece ela, não ia ficar quieta." "Então me explica por que o shampoo dela me deixou roxa." "Sei lá, deve ter estragado. Venceu, sei lá. Shampoo não vence e deixa a pessoa roxa, Mário. Não seja burro." Mais silêncio. Depois a Michelle chorando. "Eu estou passando mal. Minha pele está ardendo. Eu preciso ir num médico. Agora." Tá bom. Vamos. Coloca o uniforme rápido." "Eu não posso sair assim. Olha a minha cara." "E você quer fazer o que então? Quer colocar uma máscara?" "Qualquer coisa, Mário. Eu não vou sair na rua parecendo uma berinjela." Ouvi gaveta abrindo, porta de armário batendo.
E quando os dois passaram pela câmera da sala, eu quase caí do chão do banheiro. A Michelle estava usando a balaclava preta do Mário, da época em que ele tinha moto. Aquele touca ninja que cobre o rosto inteiro e só deixa os olhos de fora. Só que ao redor dos olhos estavam roxos. Então parecia aquele bicho roxo do McDonald's, só que versão assaltante de banco. E eu, encostada na parede do banheiro da escola, com a mão tampando a boca, chorando de rir. Rir de chorar. Rir de ficar sem ar. Rir de doer a barriga. A ajudante de sala bateu na porta perguntando se eu estava bem. Eu só consegui falar, entre uma gargalhada e outra. Estou ótima, Flávia. Melhor impossível. Eu salvei o vídeo inteiro. Do começo ao fim. Com data, horário e tudo. Aquilo era ouro. Agora eu tinha tudo o que precisava. Gravação dos dois entrando na minha casa no horário de trabalho. E a cereja do bolo. Um vídeo de uma mulher saindo do banheiro parecendo uma fruta roxa. No intervalo, ainda com a barriga doendo de rir, liguei para a distribuidora. Pedi para falar com alguém do RH. A atendente me transferiu direto para a coordenadora. Boa tarde, aqui é a Fernanda, coordenadora de RH. Em que posso ajudar? Boa tarde, Fernanda. Meu nome é Laura. Sou companheira do Mário. Mário? Que Mário? A piada estava pronta. Mas não sou tão quinta série assim. O Mário, aquele que finge que trabalha como promotor de vendas e fica vadiando com a colega Michelle dentro da minha casa. Silêncio do outro lado. Depois, a senhora pode me explicar melhor? Eu instalei câmeras na minha casa. Seus dois funcionários, Mário Luigi da Silva e Michelle Josefa dos Santos, passam um tempo juntos no meu sofá, na minha cama e no meu banheiro. No horário em que deveriam estar visitando clientes. Mas melhor do que explicar, eu posso mostrar. Tenho os vídeos. Posso mandar pro WhatsApp? Me passa seu número que eu te chamo. 5 minutos depois, eu estava mandando o vídeo fresquinho, com data e horário. Os dois entrando na minha casa de manhã, se beijando na sala, indo pro quarto, a Michelle saindo roxa do banheiro, o Mário com as mãos manchadas. Mandei tudo. A Fernanda visualizou. Demorou uns minutos, provavelmente assistindo. Depois respondeu com uma mensagem só. Obrigada, Laura. Pode deixar comigo. Dever quase cumprido. Só faltava mais uma peça. Jonas. Eu não tinha o número dele. Nos churrascos, a gente mal trocava 2 palavras. Imagina telefone. Mas eu tinha Michelle no Instagram. Pesquisei. Achei o perfil do Jonas em menos de 1 minuto. Foto de paisagem, perfil travado, 16 seguidores. A cara do Jonas em formato de rede social. Mandei uma mensagem direta junto com o vídeo. Jonas, me desculpa por mandar isso assim, mas você merece saber o que a sua esposa faz quando diz que está trabalhando. Visualizado. Nenhuma resposta. Mas visualizado. Voltei para a sala de aula, dei o restante das aulas no piloto automático e quando o sinal bateu, fui para casa com uma calma que eu não sentia havia semanas. Não era calma de quem desistiu. Era calma de quem terminou o serviço. Cheguei em casa e fui direto pro quarto. Peguei minha mala, abri o guarda-roupa e comecei a separar minhas coisas. Roupa por roupa, gaveta por gaveta. Dobrei tudo com o mesmo capricho de sempre. Minhas panelas, meus temperos, meus livros. Tudo que era meu foi para dentro de caixas e sacolas. Eu estava saindo daquela casa para sempre. Da casa onde ele trouxe outra mulher para dormir na minha cama e tomar banho com o meu shampoo. Estava fechando a última sacola no quarto quando ouvi a porta da frente bater com tanta força que a parede tremeu. Passos pesados pela sala. Fui até a porta do quarto e fiquei ali, encostada no batente, observando. Mário estava no meio da sala, olhando em volta, procurando. Sabia que tinha câmera, só não sabia onde. Girou pro rack, olhou entre os porta-retratos e achou. A câmera ali, pequenininha, disfarçada entre as fotos. Arrancou, jogou no chão e pisou em cima. Virou pra mim apontando o dedo. Você me fez ser demitido. Eu e a Michelle, por justa causa, Laura, justa causa. Eu fiz vocês serem demitidos? Eu estava na escola dando aula para criança de 5 anos. Quem estava farreando em horário de serviço eram vocês. Você foi no RH. Você mandou os vídeos. Mentira, eu não fui no RH. Eu só liguei e depois mandei os vídeos pelo WhatsApp. Achei que eles iam gostar de saber como os funcionários deles trabalham durante o expediente. Mário andava de um lado pro outro, passando a mão roxa na cabeça raspada. Você tem noção do que eu passei hoje? Por causa de uma pegadinha sem noção sua, eu tive que levar a Michelle no hospital. 35 graus lá fora e ela de balaclava. O segurança do hospital barrou a gente na porta.
Mandou ela tirar aquilo para entrar. Ela não queria. Ele insistiu. Disse que não entrava ninguém de rosto coberto. Ela tirou na sala de espera. Uma criança que estava no colo da mãe começou a chorar de medo. Outra apontou e gritou: "Mamãe, olha uma bruxa!" Todo mundo na recepção parou para olhar. Quando finalmente ela foi atendida, sabe o que o médico falou? Ele riu. Olhou para Michelle, olhou para mim e riu. Disse que era Violeta Genciana. Perguntou se a gente estava fazendo trote de faculdade. Eu quase cuspi o café de tanto rir. A imagem do médico rindo na cara dos dois foi a melhor coisa que eu ouvi na vida. Nossa, que pena que eu perdi essa cena. Teria sido hilário. Isso não é engraçado, Laura. Pra mim está sendo muito. A Michelle surtou, chorou, gritou. Todo mundo na recepção apontando, tirando foto. Parecíamos atração de circo. Ele parou de andar e apontou pra mim de novo. E quando a gente saiu do hospital, achando que o dia não podia piorar, meu celular tocou. Era a distribuidora. Mandaram eu e a Michelle irmos direto pro RH. A Michelle colocou a balaclava de novo. Entramos na distribuidora e o corredor inteiro parou. Todo mundo olhando. Um colega idiota perguntou quem a Michelle ia assaltar. Ela andava de cabeça baixa, eu atrás, querendo sumir. Chegamos no RH. A Fernanda estava com o gerente. Fernanda olhou para Michelle e mandou ela tirar a balaclava. O gerente arregalou os olhos. A Fernanda nem piscou. Ligou a televisão da sala de reunião e deu play no vídeo. Todo mundo ali viu. A gente entrando na casa, se beijando na sala, indo pro quarto. Dava para ouvir tudo. 3 minutos depois, a Michelle já saindo e indo pro banheiro. Deu para ver o olhar que a Fernanda e o gerente trocaram. Os dois tentando segurar o riso. 3 minutos, Laura. Eles viram que foram 3 minutos. Você bem que poderia ter cortado essa parte do vídeo. Depois o gerente pigarreou e avançou o vídeo. Aí apareceu a Michelle gritando e saindo do banheiro roxa. O gerente olhou para Michelle na tela, olhou para Michelle na cadeira, ainda roxa, e confirmou que o vídeo era de hoje. Não tinha nem o que contestar. Então pegaram nossos relatórios de visita de hoje e viram que fraudamos. Fomos demitidos. Os dois. Justa causa. Sem direito a nada. Mário se jogou na cadeira da cozinha e esfregou o rosto com as mãos ainda manchadas de roxo. E agora, Laura? Perdi o emprego. Não vou receber seguro-desemprego. Não vou receber fundo de garantia. Não vou receber nada. Tudo por quê? Porque você foi vingativa. Você poderia ter conversado comigo. A gente poderia ter resolvido as coisas como adultos. Foi só um casinho bobo. Não foi nada real. Você destruiu a minha vida, Laura. Eu ia responder. Mas não deu tempo. Porque alguém começou a esmurrar a porta da frente. Mário, seu filho da pura arrombado. Abre essa porta que eu vou te arrebentar, seu desgraçado. Mário ficou branco. Do vermelho de raiva foi pro branco de medo em 2 segundos. Olhou pra porta, olhou pra mim. É o Jonas? Pra quem era quietinho e tímido, o homem que mal falava 2 frases nos churrascos estava com uma potência vocal impressionante. Parecia outra pessoa. Ou melhor, parecia a pessoa que a Michelle nunca deixou ele ser. É o Jonas. Esqueci de avisar. Eu mandei os vídeos pra ele também. Mário olhou pra porta. Olhou pra mim e deu 3 passos pra trás. Laura, fala que eu não estou. Pelo amor de Deus. Falar que você não está? Mas eu que mandei mensagem pra ele avisando que você chegou. Fui até a porta calmamente. Mário veio atrás de mim desesperado. Laura, não abre essa porta. Não abre. Abri. Jonas entrou na casa e deu um tapão na cara do Mário que estalou na sala inteira. Mário cambaleou, se endireitou e saiu correndo porta afora. Jonas foi atrás. Os dois começaram a dar voltas em torno do carro estacionado na frente de casa. Mário para um lado, Jonas para o outro. Mário mudava de direção, Jonas mudava junto. Parecia a cena dos Trapalhões. Faltava só a musiquinha. Dona Neide abriu a janela em menos de 10 segundos. Geraldo, corre aqui para ver a briga! O Geraldo apareceu sem camisa, latinha de cerveja na mão, feito camarote de carnaval. Sirlene saiu na varanda com o prato de janta e sentou na cadeira de plástico como se fosse a novela das 9. O seu Ademir, da casa da esquina, veio andando devagar com as mãos para trás e parou na calçada. Depois de umas 5 voltas no carro, Mário parou e encarou Jonas. Quer saber, Jonas? Sim, eu peguei a Michelle mesmo. E sabe por quê? Porque você é um frouxo. Ela que veio correndo atrás de mim porque você era um quietão chato. Ela disse que precisava de um homem de verdade. A Michelle, que estava na calçada de balaclava tentando se esconder,
arrancou a balaclava e explodiu. Mentiroso! Seu mentiroso desgraçado! Um vizinho cutucou a esposa. Gente, por que essa mulher está roxa? A Michelle nem ouviu. Estava fora de si. Ele está mentindo, Jonas. Eu nunca fui atrás dele. Esse cretino me chantageava. Ele me flagrou roubando o shampoo da Laura no banheiro deles. E em vez de ficar quieto, disse que só não contaria pra ela se eu... Parou. Olhou em volta. A rua inteira olhando pra ela. Dona Neide com a boca aberta. Sirlene com o garfo parado no ar. Seu Ademir balançando a cabeça. Mário não deixou ela parar. Se você o quê, Michelle? Fala, conta pro seu marido o resto. Michelle virou pra Mário com os olhos cheios de ódio. Eu fiz o que você me pediu, seu nojento. Mas não se acha, não. Até parece que eu ia trocar o meu marido por um homem que dura só 3 minutos. Silêncio na rua. Até o Geraldo baixou a latinha. Dona Neide gritou da janela. 3 minutos! Mário ficou vermelho. Jonas olhou pro Mário, virou pra Michelle. Deixa eu ver se eu entendi. Você me traiu por causa de um shampoo? Você estava roubando shampoo na casa dos outros e quando ele te pegou, em vez de parar, devolver, pedir desculpas, você achou melhor dar pra ele pra continuar lavando o cabelo? Michelle chorava. Jonas, não foi assim. Você está distorcendo as coisas. Foi como então? Me explica como isso melhora a situação, Michelle. Você trocou o nosso casamento por causa de um shampoo. Que shampoo bom é esse que você aceitaria se sujeitar a isso? Você me traía com esse infeliz pra sair de lá com o cabelo bonito? Jonas se virou pra Michelle. Olhou pra ela de cima a baixo. Roxa, descabelada, chorando. Sabe, Michelle? Você passava a vida inteira me chamando de poste, de mudo, de chato. Na frente de todo mundo. Me humilhava nos churrascos como se eu fosse um enfeite que você arrastava pra lá e pra cá. E eu relevava. Relevava tudo. Porque eu te amava. Achava que era o jeito que você era e que no fundo você gostava de mim. Mas isso não tem volta. Michelle, desesperada, virou pra mim, com os olhos cheios de lágrimas, roxa, tremendo. Laura, me desculpa. Por favor. Eu sei que eu errei. Mas eu nunca quis te magoar. Eu gostava de você de verdade. Você era a única amiga que eu tinha. Eu só queria usar aquele shampoo. Eu não tinha dinheiro pra comprar. E quando ele me flagrou, eu entrei em pânico e aceitei. Mas eu nunca deixei de te considerar minha amiga. Eu olhei pra ela. Olhei bem. Roxa, descabelada, chorando, implorando. E por um segundo, eu quase senti pena. Quase. Michelle, era só você ter pedido. Só isso. Você chegava pra mim e falava, Laura, eu não tenho dinheiro pra comprar aquele shampoo. Posso usar o seu de vez em quando? E eu ia dizer sim, porque era isso que amigas faziam. Mas você preferiu roubar. E quando foi pega, preferiu ir pra cama com o meu marido do que me contar a verdade. Então não me vem com essa de amizade. Michelle não respondeu. Só chorou mais. Jonas balançou a cabeça devagar. Eu não quero te ver nunca mais, Michelle, nem pintada de ouro, quanto mais de roxo. Virou as costas e saiu andando. Michelle correu atrás gritando. Jonas, Jonas, me escuta. Por favor, eu errei, mas eu te amo. Jonas! Jonas entrou no carro e fechou a porta. Ligou o motor. Michelle batia no vidro com as mãos roxas, deixando marcas na janela. Ele deu ré e saiu. Michelle ficou parada no meio da rua, sozinha, roxa, assistindo o carro sumir na esquina. Dona Neide fechou a janela e falou pro Geraldo. Isso tá parecendo mais aquele quadro do João Kleber que as pessoas fazem revelações bombásticas. Mário se levantou do chão. Camisa rasgada, lábio inchado, mãos roxas. Veio na minha direção. Laura, a gente precisa conversar. Eu não respondi. Entrei na casa, fui pro quarto e comecei a carregar as sacolas pro carro. Uma viagem, 2, 3. Mário vinha atrás feito cachorro perdido. Laura, por favor, para. Vamos conversar. Eu errei. Eu sei que errei. Continuei carregando. Panelas, temperos, livros. Tudo meu. Laura, você não pode ir embora. Eu estou desempregado por sua causa. Não vou receber nada. Como eu vou pagar o aluguel sozinho? Coloquei a última sacola no porta-malas. Fechei. Olhei pra ele. Não sei e não é mais da minha conta, Mário. Entrei no carro, liguei o motor e fui embora. Pelo retrovisor, vi o Mário parado na calçada chorando. Fui direto pra casa da minha mãe. Cheguei, descarreguei as coisas, sentei na cozinha dela e contei tudo.
Desde o shampoo sumindo até a Michelle roxa saindo do banheiro de balaclava. Minha mãe ouviu calada, tomando café. Quando eu terminei, ela colocou a xícara na mesa e falou: Violeta genciana? Eu teria colocado também um creme depilatório. Aí, além de roxa, saía careca. Quem entendeu a referência? Jonas pediu separação na mesma semana. O cara tímido que a Michelle humilhava nos churrascos, que ela chamava de poste de mudo, que ela fazia de palhaço na frente de todo mundo, finalmente mostrou que tinha voz. E quando abriu a boca foi para dizer: acabou. Michelle ficou sem marido, sem emprego, e presa em casa pelo menos um mês até o grosso do roxo sair da pele. Mas não saiu tudo. A violeta genciana, quando fica tempo demais, mancha permanente. Ficaram umas marcas arroxeadas nas dobras do corpo e atrás das orelhas, que nunca mais saíram. Toda vez que alguém perguntava o que era aquilo, ela tinha que inventar uma desculpa. Mas todo mundo já sabia a verdade. A história correu tão rápido que até saiu no jornalzinho da cidade sem nomes, claro, mas com a manchete: Mulher trai marido para hidratar o cabelo com shampoo caro. Não precisava de nome. A cidade inteira sabia quem era. Mário ficou sem emprego, sem mulher, com o aluguel para bancar sozinho e com um apelido novo na vizinhança. Porque a dona Neide não perdoa. Ela espalhou a história para os 4 cantos da cidade e em menos de uma semana todo mundo sabia dos 3 minutos. O apelido pegou rápido. Miojo. Porque até o miojo demorava mais para ficar pronto. Toda vez que passava na rua, alguém gritava: E aí, miojo? Já conseguiu passar dos 3 minutos? Cadê a Tinky Winky? E eu? Eu continuo na casa da minha mãe, reorganizando a vida. Continuo na escola, continuo com as crianças, continuo com minha paciência de santa. De vez em quando alguém me pergunta do Mário. E eu sempre respondo a mesma coisa. Mário? Que Mário? E fico olhando, esperando, só pra ver se a pessoa tem coragem de terminar a piada. Até hoje ninguém teve. Se você chegou até aqui, deixa a palavra violenta nos comentários. Não se esqueça de deixar o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. E se você quer mais histórias como essa, fica ligado porque tem muito mais vindo por aí. Até o próximo vídeo. Um beijo e tchau, tchau!